amores da Bru, depois da sessão música, vem agora um vídeo de maquiagem de Natal. Então isso aqui é pra você usar naquela festa de Natal, seja pra ficar no sofá mesmo da casa, seja com fraternização com os amigos, com o pessoal do trabalho, não importa, é uma make pra você divar. Mas ao mesmo tempo ela é fácil de fazer e é com tons mais neutros, digamos assim, só que com um toque de cor. Então acho que vai servir pra qualquer um, pra qualquer ocasião também, se você quiser repetir essa make, não tem importância. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver mais de perto como eu faço essa make, tá legal? Então, pessoal, dei o zoom aqui, né, que tira a dignidade do ser humano. Mas vamos lá. Primeiro eu vou utilizar esse sérum aqui da Bruna Tavares, que eu mostrei até no vídeo de comprinhas. Só pra dar mais uma hidratadinha. Ele é o BT Marmade. Aí, ele serve pra... Eu pego as gotinhas aqui. Ele dá uma hidratadinha. Ele tem umas partículas de brilho, mas não fica no rosto, não. Eu até preferi que ficasse, porque eu gosto da make mais glow. Mas ele dá uma hidratada boa. E o legal dele é que ele absorve rápido. Então ele vai servir pra todos os tipos de pele. Ele não deixa a pele peguenta, sabe? Que dá agonia, nem nada. E a pele também já tá preparada com hidratante e com protetor solar também. E vou vir com esse primer aqui, que é o primer da Benefit, o Porefessional. E aí ele dá essa matificada na pele, tampa poros e tudo mais. Vou mostrar pra vocês a textura dele. Vou aplicar um pouco aqui na minha mão. Ele parece um creminho, tá vendo? Que tem tipo um tomzinho assim, parece um tom de pele, né? Mas é até legal porque alguns primers, assim, eles são esbranquecidos. Então, esse aqui é melhor, porque vai se adaptar a todos os tons. E aí é bem pouquinho, e eu gosto de passar nessas regiões que geralmente a gente tem poros. E eu aplico dando batidinhas nele. A aparência do poros, vocês não vão conseguir ver muito bem, porque eu quase não tenho poros. Eu gosto de passar mais, porque eu sinto que a pele fica ainda mais lisa. Mas dá pra ver que esse lado aqui tá mais mate. Olha como aqui tem um brilho. Tá vendo? Essa região aqui. Eu consigo ver a diferença bem pessoalmente. Mas eu acho que aqui, pelo que eu tô vendo na câmera, dá pra ver sim. Aí eu vou passar do outro lado também. Eu aplico dando batidinhas. Lembrando que você tem que passar... Eu também passo no nariz, porque geralmente tem umas texturinhas. As pessoas geralmente têm cravos nessa região. E eu também gosto de aplicar aqui na testa. De fazer primeiro a sobrancelha, depois os olhos e depois o rosto. É uma questão minha, assim. Assim, você fica olhando muito pro lado por causa da câmera. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, com a sobrancelha. E eu gosto muito de usar sombra de sobrancelha. Então, eu vou usar esse duo aqui de sobrancelha da Tracta. Aí tem duas cores aqui, tá vendo? Tem um tom mais escuro e um tom mais claro. Eles falam que é universal, mas a gente sabe que, na verdade, se a pessoa tiver a sobrancelha ruiva, isso aqui não serve, porque são tons mais frios. Eu não sei se existem outras variações de cores, mas essas duas aqui dão certo pra mim. Ultimamente eu tenho usado mais a cor clara, vocês podem ver que eu uso bastante a cor escura. Mas ultimamente eu tenho usado a mais clara, porque, assim, pra sobrancelha não ficar muito marcada, né? Então eu vou pegar aqui um pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, que é próprio pra sobrancelha. É o chanfradinho. E aqui ele tem uma escovinha. Ele é do Boticário. Só que ele já é meio antiguinho, então
eu não tenho a numeração. Mas qualquer pincel assim, chanfradinho, igual a esse, serve. Se vier com a escovinha, melhor ainda. Vou pegar aqui um espelho pra poder ver bem o que eu tô fazendo na sobrancelha. Então, primeiro eu vou dar aquela penteadinha na sobrancelha pra dar uma arrumada. Vou pegar a cor mais clara. E o que geralmente eu faço é vir assim, ó. Primeiro contornando a sobrancelha. A minha sobrancelha, ela é bem cheia. Então, ela não tem muita coisa pra preencher. Mas quando a gente faz maquiagem, assim, mais de festa, eu acho essencial você dar uma marcação maior pra sobrancelha, sabe? Porque a maquiagem mais de festa, ela pede isso. E aí, vou fazendo isso. Eu vou contornando primeiro. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Vou contornando aqui. E a minha sobrancelha não tem micropigmentação. É só o pelinho mesmo. Eu fiz ela hoje, inclusive. No salão, de pinça mesmo, né? Aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Consigo ver melhor. Dar aquela preenchida. Aí, se eu sentir necessidade de preencher mais aqui, por exemplo, eu misturo a cor clara com a mais escura. Porque aí fica um tom mediano. Aí consigo preencher bem ela. Eu vou só seguir no desenho mesmo. E aí, só com a sujeirinha que ficou no pincel, eu venho aqui assim, ó. Dou aquela sujadinha assim. Sujadinha, olha. Aquela desenhadinha assim pra cima, tá vendo? Que é só pra dar uma leve preenchida. Vai ficar essa parte aqui. Sempre tem que ficar mais claro o começo da sobrancelha. Então, acho que tá bom. Pronto, a sobrancelha já tá pronta. Só dar uma penteadinha aqui assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar primeiro o corretivo, o mesmo corretivo que eu vou usar hoje, que é esse aqui da Maybelline. Tô descolando aqui, é o Eraser Age Rewind. O famoso corretivo da esponjinha. A cor que eu uso é a 130. Quem quiser se basear no meu tom de pele. Ai, porque acho que tá no zoom. Não sei se dá pra ver, né? E aí eu vou só dar uma sujadinha aqui assim na pálpebra, porque eu tenho olheira, né? Vocês estão claramente vendo que eu tenho olheira. Infelizmente. E aí, eu vou vir e passar, e aí eu vou só dar uma com a esponjinha. A esponjinha que eu tô usando é da Mari Saad, aquela famosinha. Ela tá suja porque eu passei o corretivo aqui nela. Só pra tirar um pouco a nuance da olheira, sabe? Neutralizar a nuance da olheira. Eu vou começar primeiro com essa paleta aqui. Ver se vocês estão vendo direitinho. Então, que é a 12 Shades da Mari Saad com a Oceane. Vou mostrar aqui pra vocês essa paleta. Essa paleta aqui, vocês podem ver que eu uso muito essa paleta, né? E aí, eu vou começar primeiro misturando esse tom avermelhado, que é o Boss, com esse marrom aqui, que é aquele marrom médio clássico que todo mundo tem que ter, que é o Food. E aí, eu vou pegar um pincel de esfumar mesmo. Os pincéis que eu vou usar aqui, a maioria são da Macrylan. Esse pincel de esfumar
É porque os meus pincéis já tem tempo, entendeu? Mas depois eu vou botar na lista de produtos, eu tento ver qual que é a numeração certinha dos pincéis pra vocês, tá? Quando não for da Macrylan, eu vou avisar, mas a maioria é da Macrylan mesmo, que é bom, bonito e barato. E aí eu já vou misturar, tá vendo? Pegar um pouco do vermelho com um pouquinho do marrom, tá vendo? Bato aqui o excesso, é aquele pincel de esfuma maiorzinho. Eles dizem que é de cerdas naturais. Eu não tenho 100% de certeza, mas eles dizem que é. E aí, eu já vou aplicar aqui assim. Tá vendo? Eu aplico com o próprio pincel de esfumar. Aí eu aplico um pouco mais aqui, que não pegou direito. Por que que eu já aplico com o próprio pincel de esfumar? Porque quando você aplica com o pincel de esfumar, por ele ser mais fofinho, já fica uma coisa meio que esfumada, digamos assim. E aí eu já aplico assim. Eu só dou batidinha. Eu achei que acabou ficando um pouco mais vermelho do que eu gostaria. Aí o que que você faz? Você volta no marrom. Se isso acontecer com vocês. Então eu vou lá no marrom, pego mais cor. E aí eu aplico aqui. Que o vermelho eu quero só que seja um fundinho, tá vendo? Eu não quero que seja, nossa, todo a maquiagem vermelha, que a ideia nem é essa. E aí eu vou pegar outro pincel que é igual aquele, só que tá sem sombra. E eu vou dar já essa esfumada. E como é que eu faço? Eu pego bem de levezinho, assim, na pontinha do pincel. E aí eu mal encosto, sabe? E faço esse movimento aqui, tá vendo? Tipo varrendo, mas bem devagar, pra dentro. Eu vou fazendo isso. Aqui, nessa região daqui, eu esfumo pra fora. E aqui, essa região daqui, eu esfumo pra dentro. Pra trazer a cor aqui, mas pra ela ficar mais fraca nessa região. E aqui é só pra esfumar, e eu gosto. Então, aí eu dou essa esfumada. Aqui é pra ficar mais claro. E aqui é pra dar esse esfumado mais puxadinho, sabe? Que eu acho que alonga o olhar. Aí eu dou essa esfumada. Tá vendo como vai esfumando assim? Vai mesclando melhor com a cor da pele? Aí aqui no centro também tem que dar aquela esfumada. Porque senão fica mais chato, né? Se você não esfumar, tem que dar aquela esfumada pra mesclar. Bem, com a mão bem leve. Tá vendo? E aí, como eu gosto de deixar assim, mais esfumado ainda, principalmente pra mesclar bem a cor da sombra com o tom da sua pele. Mas eu quero, tá vendo, que fique esse fundo vermelho. Então, o que que a gente faz? A gente pega, pode ser nessa própria paleta, eu vou pegar esse tomzinho aqui, que ele é um marronzinho levemente rosado, que vai ser bom pra mim porque eu quero manter o fundo avermelhado. Mas poderia ser qualquer tomzinho de marrom mais cor de pele, por exemplo. Essa paleta aqui, da Bru, que eu vou usar, e eu já falo mais dela, eu poderia usar esse tom aqui, tá vendo? Que é um tom de begezinho, bem tom de pele. E aí, dependendo da cor da sua pele, cada um vai ter um tom de marrom nude ou de begezinho. É aquele famoso marrom de transição. E aí, ele é importante por causa disso, pra mesclar o tom da sombra com a sua pele. E aí, eu vou pegar esse tom aqui. Tá até meio sujinho do vermelho, que eu usei outro dia. É a cor Shy. E aí eu vou pegar esse tom. E só pra dar essa esfumada.
Fazer essa esfumada nessa região aqui também. Que é onde tem a sombra mais escura, é onde você tem que tomar mais cuidado pra não manchar, tá? E tá ficando assim, por enquanto. Tá vendo que aqui tá mais marrom e aqui tá mais avermelhado, que era exatamente o que eu queria. Só que eu quero dar mais profundidade pro cantinho externo. Então, eu vou vir com um pincel de esfumar de precisão. Esse também é da Macrylan, também tá apagado. Mas como eu falei, depois eu boto pra vocês. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Minha mão tá suja de sombra, que eu sempre tiro o excesso do pincel aqui na mão. E aí, ele é bem pequenininho assim. E ele é excelente, tanto pra você aplicar aqui no cantinho externo, quanto pra você dar aquela primeira esfumadinha. E aí, aqui nessa paleta, aqui eu já vou pra paleta da Bru. Por quê? Porque eu quero um tom de marrom mais escuro. Se você tiver uma paleta com tons de marrom clássico, uma paleta neutra, você vai ter todas essas cores que eu estou mostrando pra vocês, tá? E aí, essa paleta aqui, ó, a BT Marble da Bruna Tavares, que é linda, que é dessa coleção dela, baseado em mármores. Tem a logo dela em rose gold. Essa paleta é muito perfeita. Inclusive, vai lá no meu Instagram que eu fiz top 5 paletas favoritas. Tá aqui embaixo na descrição qual que é o meu Instagram, mas é o @bruna_c58. E aí eu falei um pouco mais dessa paleta, mostrei swatches e tudo. E também mostrei a da Mari Saad, elas estão no meu top 5, hein? Já tô dando spoiler. Aí, eu quero um tom de marrom mais escuro, então eu vou pegar esse tom aqui, que é o marrom mais escuro da paleta. Mas pode ser qualquer tom de marrom escuro. E aí, eu vou pegar, né, com esse pincelzinho. E eu vou pegar e eu vou aplicar aqui assim, ó, meio que diagonal. Tá vendo? Só pra dar uma leve escurecida. Ó, como é que já dá uma diferença só de eu ter aplicado. Só pra dar uma leve escurecida. Estão vendo? Maravilhoso. E aí, eu tiro o excesso desse próprio pincel mesmo, tá vendo? Eu tiro na minha mão mesmo. Você pode ter uma toalhinha pra isso, não tem problema. E aí, eu já venho dando uma esfumada nele. É só a primeira esfumada. Aí, dessa leve esfumadinha aqui. Qualquer coisa, se eu achar que eu preciso de mais, eu volto lá, pego mais da sombra e boto por cima da onde a gente tinha botado. A aplicação do mesmo jeito, assim, meio que na diagonal. Meio não, né? Na diagonal. E aí, eu já dou aquela esfumadinha. Tiro o excesso. E dou aquela esfumadinha. Volto com aquele pincel que eu usei a corzinha mais clara e dou essa esfumadinha aqui, ó. Que é nessa divisão da cor com a pele. A maquiagem é sempre assim, ela não tem um grande segredo. É só você ficar indo e vindo com as cores, justamente pra evitar que manche ou mesmo pra dar acabamento. Daí, pra gente poder ver melhor essa maquiagem, antes de eu terminar a questão do esfumado, eu já vou vir com um brilho. Porque aí com o brilho você vê o olho melhor, entendeu? E aí você consegue finalizar melhor os olhos. E aí eu vou vir de novo com a paleta da Bruna e eu vou pegar esse tom de dourado. Que é um dourado cintilante, que é a cara do Natal, né? Make dourada tem que ter. Mas, como eu falei, paletas neutras geralmente vão ter um tom de dourado. Esse dourado é bem cor, assim, de ouro, né?
mas pode ser o dourado do seu gosto, vai combinar da mesma forma. E aí, eu gosto sempre de pegar com o dedo sombra cintilante, porque geralmente ela pigmenta mais e ela fica mais brilhosa do que se você pegar com pincel. Fora que geralmente ela esfarela e o pincel também não consegue pegar aquela sombra direito, entendeu? Então eu venho aqui, aplico, olha isso. Olha o brilho dessa sombra. Eu começo aplicando a maior intensidade no começo do olho. E aqui eu tento vir só com a sujeirinha mesmo do dedo. Porque eu vou ter que mesclar, tá vendo? Eu vou até um pouco mais da metade do olho, porque depois eu vou ter que mesclar essa sombra escura com o brilho. Então, por isso que eu sempre começo do começo do olho. Entendeu? E aí, eu vou voltar, né, com aquele pincel. Esse aqui é o pincel que eu usei, o tom mais avermelhadinho mesmo. Só pra trazer essa nuance um pouco aqui. E aí, eu esfumo justamente entre a sombra brilhosa e a sombra marrom. Até pra mesclar mesmo. Até pra... E aí, já dou essa esfumada nessa região. Volto com o marrom, porque essa sombra ela é muito brilhosa, tá vendo? Por que eu falo de fazer os olhos primeiro? Se eu tivesse com a pele pronta e essa sombra brilhosa caísse, e sombra, que é muito, quanto mais brilhosa a sombra, mais ela costuma cair, isso aí, pra tirar brilho da base, mesmo selado, cara, não sai. Provavelmente eu ia ter que mexer aqui, aplicar mais base, talvez fosse fazer mais sujeira, porque eu já teria selado. Então é bem complicado, por isso que eu gosto de fazer primeiro os olhos. E aí, eu vou voltar um pouco no tom de marrom escuro, só pra aplicar um pouco mais aqui nessa região e dar essa esfumadinha aqui. Porque eu gosto sempre de dar a profundidade aqui. Por mais que o fundo da make seja avermelhado, eu quero essa profundidade aqui no final do côncavo. E aí eu trago um pouquinho até aqui. E aí lembra daquela primeira sombra de transição, a sombra de transição que a gente usou? Pois bem, a gente vai voltar nela. É isso aí, dá trabalho, mas não é difícil, é diferente de ser difícil. Aí você volta aqui com esse tomzinho de rosinha, marronzinho, rosinha de transição. E eu tive uma ideia, eu vou mesclar com um pouquinho desse bege aqui, dessa outra sombra. Pra ficar mais... não ficar tão puxado assim pro avermelhado, que eu acho que ficou um pouco mais do que eu gostaria. Essas trocas a gente sempre pode fazer... Olha eu com coisa na frente. Essas trocas a gente sempre pode fazer na maquiagem. E aí aqui eu já venho puxando, tá vendo que eu faço puxada? E o que eu vou fazer? Eu vou voltar já com o outro olho pronto, pra gente vir fazer a pele, e se eu tiver que fazer alguma mudança aqui no olho, eu mostro pra vocês, tá ok? Voltei, pessoal. Agora, viu? Terminei o outro olho. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Então, ele ficou do jeito que eu falei que eu queria que ficasse. Com esse fundo avermelhado, o cantinho externo mais escuro e o douradinho, certo? Então agora a gente vai pra pele e aí depois eu finalizo os olhos. Ah, e também com esse puxadinho assim. Eu acho isso ótimo pra dar aquela levantada no olhar, certo? E vocês podem ver que eu tenho a pálpebra gordinha. E aí, esse tipo de desenho pros olhos, igual eu faço, ele esconde um pouco isso, além de abrir mais o meu olhar e ao mesmo tempo deixar ele mais levantadinho. É top pra quem tem esse tipo de olho, entendeu? Então agora vamos pra pele. Eu vou começar com
a base da Nina Secrets, que é essa base maravilhosa aqui, que é a Hydra Glow. Ela é uma base muito boa, inclusive pretendo fazer resenha aqui pro canal e também pro meu Insta. Essa base aqui, eu acho ela ótima pra utilizar em ocasiões de eventos longos mesmo, porque ela tem uma duração muito boa e não tenho medo, apesar dela dizer que é Hydra Glow, ela fica sequinha na pele, só que ela fica sequinha e ao mesmo tempo glow. É uma magia que acontece aqui que é sensacional. A minha cor é a cor 13. É a cor 13. Ela dá certinho pra mim. Eu gosto muito dela. Vou aplicar. Eu aplico geralmente direto no rosto mesmo. Eu faço assim. Ela tem um cheirinho assim. Nossa. Me lembra o cheiro que as bases da Vult tinham antigamente. Não é um cheiro super forte, não. Eu aplico assim, no rosto. Igual uma doida mesmo. E aí, eu vou espalhar com a esponjinha da Mari mesmo. Eu aplico dando batidinha. Eu gosto dela porque ela tem uma cobertura média. Parece que tá clara, né? Mas depois... Na verdade, é só por causa da minha olheira mesmo. Porque dá pra ver que bate bem aqui, né? Eu gosto dessa base porque ela tem uma cobertura média. E porque apesar dela ficar sequinha na pele, ela deixa um glow bonito no rosto, sabe? Ela é uma base muito natural, vocês podem ver que ela é bem fininha. Não tem uma mega cobertura, você consegue usar ela tanto com uma cobertura mais levezinha pro dia a dia, quanto com uma cobertura mediana, assim, pra looks igual esse que eu tô fazendo, que são mais festivos. Deixa eu ir um pouco mais atrás. Deixa eu pegar aqui o espelho. Ui, quase que eu derrubo a câmera. E vou aplicando aqui. Ela é bem fácil de espalhar. Eu acho que eu passei base demais. Mas vocês estão vendo que ela tem uma cobertura boa, né? Eu vou aplicar aqui na olheira. Vocês vão ver que a minha olheira vai sumir. Eu gosto bastante, sabe? Porque ela fica com cara de pele mesmo. E é isso que me faz gostar tanto dela. Além da longa duração, né? A cor dela também é muito boa, porque o meu subtom, ele é frio. E aí ela não sendo amarelada, ajuda muito nisso. E a maioria das bases, elas são amareladas, né? Isso quando a base não é laranja, que eu queria saber quem é que tem esse tom de pele laranja. Ninguém, né? Só o Trump. Mas fora isso, mais ninguém. Vocês podem ver que ela não tem alta cobertura, porque eu ainda consigo ver um pouco das minhas olheiras. Tá vendo aqui? E eu diria assim que eu tenho nível médio de olheira, não chega a ser alto. Então, eu amo cobertura média, de verdade. E aí eu vou vir com o corretivo da Maybelline, que eu mostrei mais cedo pra vocês. Cor 130. Ele é um cobertivo. Ele é um corretivo de cobertura leve a média, digamos assim. Ele também tem uma textura bem fina e eu acho ele excelente pra quem tem pele madura. Se você tem muitas linhas nessa região aqui, vai nesse. Ele não marca. E ele é muito fácil de aplicar. Como ele tem a cobertura dele não é tão alta e a textura dele não é grossa, ele deixa essa região bem bonita, sabe? Eu amo esse corretivo. Agora saiu. Vou aplicar primeiro só de um lado, pra vocês verem. Como eu disse, eu gosto de aplicar com o dedo nessa região pra manter a cobertura do produto. Né? O dedo não vai absorver o produto igual a esponjinha absorve. Pincel também às vezes é bom, mas eu ainda prefiro o dedo.
Ó, como é que já dá a diferença? Tá vendo que aqui tá roxeado? Ó aqui. Ah, e esse tom aqui, ele não é mais claro não, tá? Porque tem gente... Eu sei que tem gente que gosta de usar o tom de corretivo mais claro. Eu não sou muito fã, porque, como eu disse, eu tenho olheiras. Se você tem muitas olheiras, geralmente o corretivo claro, ele acinzenta ainda mais a sua olheira e ele vai destacar. Em vez dele camuflar, ele vai destacar a sua olheira. Isso. E aí, ficou assim, tá vendo como ele é bonito? Eu passei ele, vocês estão vendo que não acumulou ainda? Que já tá só o que já tinha acumulado um pouquinho da base, que essa base também não acumula muito. Mas tá vendo como fica bonita? Mesmo ele sendo da cor da minha pele, ele ainda assim dá uma leve iluminadazinha. E aí eu vou aplicar do outro lado, a mesma quantidade. E eu aplico dando batidinhas sempre, tá? Nunca arrasta, porque senão você vai acabar, além de tirar o corretivo, ainda vai tirar a base que tá embaixo. E aqui com muito cuidado. Pra manter perto da narina, que vocês viram quando eu tava sem make, essa região minha mais avermelhadinha. Então eu gosto de aplicar. E eu aplico aqui também. E aqui também, que aqui meu também costuma ser vermelhinho. E aí eu gosto de vir com corretivo também pra dar aquela camuflada. E aí eu venho com a esponjinha mesmo nessas regiões. Eu uso mais o dedo mesmo pra aplicar o corretivo na área dos olhos. A olheira, não. E tá vendo que ela tem essa parte aqui mais cortadinha? Deixa eu pegar o espelho pra eu fazer direitinho. Geralmente eu venho aqui assim. Ó como é que fica mais marcadinho assim, ó. Não é marcado. É que fica com um acabamento mais bonito. Traz o acabamento que você já tinha feito antes, porque quando a gente vem com o corretivo, às vezes a gente tira aquele acabamento que já tava e tal. Então a esponjinha ajuda nisso também. E aí, eu vou dar uma seladinha em algumas partes da maquiagem, não toda. E aí, eu vou vir com o pó compacto da Vult. Ele é o translúcido. Então, eu vou vir aqui. Eu gosto de... Eu aplico a própria esponjinha que vem aqui da Vult. E essa região aqui é essencial selar. Onde passa corretivo, é essencial selar. Porque... Aí eu venho, eu aplico aqui na região da olheira. Gosto de descer um pouco pra cá. Que isso é bom, que também já ajuda no contorno do nariz depois. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, vou aplicando aqui assim. E por que eu tô aplicando nessa região com a esponja? Onde eu passo o corretivo, eu gosto de vir com o pó. Pegar o pó com a esponja e aplicar. Porque aí você vai selar muito bem a maquiagem. E aí, como eu falei, eu vou aplicar em todas as regiões que eu apliquei corretivo. Eu vou aplicar com pó. Com pó. Eu vou aplicar com a esponjinha. Eu vou aplicar assim. Essa região aqui, onde eu apliquei o corretivo. Eu também gosto de aplicar um pouco aqui, bem no topinho assim do nariz, no centro do nariz. Ai, deixa eu ver se eu vou aplicar mais. Pra vocês verem exatamente onde eu tô aplicando, tá vendo? Eu venho aqui assim. Tá vendo? Aqui dá pra ver. Só assim. Eu até dobro a esponja assim. Isso aqui é só pra fazer aquele jogo de luz e sombra, porque eu ainda vou contornar o nariz. Tem que selar. E aí eu vou terminar aqui a parte de baixo dos olhos. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse lápis preto. É esse mesmo?
Ele é assim, tá vendo? Retrátilzinho. Você mexe aqui, ó. Vai rodando. Mas ele é bem preto. Vou passar aqui até na mão. Tá vendo? Preto, preto, preto. Igual um carvão. E o que eu vou fazer primeiro? Vou aplicar ele na linha d'água. Ele é bem macio, tá vendo? Aplica bem fácil. E eu vou dar uma sujeirinha aqui por fora. Uma borradinha assim, ó. Aqui por fora. Porque depois eu vou esfumar. Pronto. Ficou assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar com as paletas da Mari Saad, porque eu vou dar o toque de cor que eu falei que eu ia dar. Que é pegando essa sombra verde mate. Que a cor é a Secret Garden. Primeiro eu vou pegar esse pincel aqui, que é um pincel de sombra, só que ele é achatado, tá vendo? Ele é mais achatadinho. Ele é de aplicar a sombra. Mas eu gosto de vir e dar aquela esfumada maior aqui. E depois eu venho com um de precisão pra selar melhor o lápis preto. Sempre sela qualquer lápis que você usar, você vem com alguma sombra. Geralmente a gente usa a sombra de cima, né, pra fechar bem essa parte, né, porque é Natal e eu quero dar um toque de cor nessa make. Pego e tiro o excesso, pelo amor de Deus, senão vocês vão sujar inteiro de verde. E aí eu vou vir aqui assim, ó. E dou aquela esfumada geral. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tem a malha do verde. Tirar o excesso. Pra finalizar os olhos, pelo menos, eu vou vir com um iluminador. Eu vou pegar até dessa paleta aqui, que eu tenho de rosto, que eu vou usar hoje, da Benefit, a Fluoroscope Earth Angel. Que ela tem alguns produtos clássicos da Benefit e um produto novo. Essa paleta aqui, eu comprei ela na Sephora, mas eu acho que não tem mais. Aí eu vou pegar o iluminador, mas pode ser qualquer iluminador champanhe ou sombra brilhosa champanhe. Vou vir com um pincelzinho de precisão, ó. É bem pequenininho. E aí vou pegar aqui e vou aplicar no cantinho interno. E vou trazer só a sujeirinha assim do pincel pra cá. Aí só pra tirar um pouco, porque tá mais brilhoso aí do que somente. Tirar mais essa aqui. E esse iluminador, ele é muito lindo, muito brilhoso. Ele é um tom de champanhe. Eu acho que ele é meu iluminador favorito. Porque ele tem muito brilho. Isso é essencial na make. E aí, os olhos estão prontos. Só falta passar o rímel, mas aí isso eu faço por último mesmo. E aí agora eu vou vir com o contorno. E vou usar o Hoola mesmo. Que ele é um contorno mais frio. Ele é bem maravilhoso, a corzinha dele. Eu gosto de vir com um pincel assim, reto, de precisão. Pra ter mais precisão, né? E ele aplica mais produto.
que eu gosto do contorno bem marcado. Então eu vou vir aqui nele, tirar o excesso, fazer um biquinho. Eu aplico com ele, mas eu só aplico mesmo. Depois eu venho com outro pincel e esfumo. É o jeito que eu mais gosto. Olha a diferença que dá. Eu venho aqui da raiz do cabelo, que é aqui. E aí eu paro um dedo antes de chegar perto da boca. Eu venho aqui assim, ó. Tá vendo como é que dá uma... Isso aqui é essencial porque a gente passou base... Porque a gente passou base, corretivo. Isso tira a sombra natural do nosso rosto. Então é essencial você voltar com as sombras do seu rosto. Não é só uma questão de, vou afinar meu rosto e marcar tudo mais. É porque tem que voltar mesmo. E aí eu faço aqui, eu também faço aqui. Aí eu aplico. E aí eu gosto de vir com esse pincel aqui, esse aqui é de um kit que eu mostrei até no vídeo de comprinhas de Black Friday. Vai lá dar uma olhadinha que tá aqui no canal. Que é um kit que vem vários pincéis. E esse aqui é pra aplicar pó, dá pra aplicar blush com ele, mas eu gosto de esfumar o contorno depois que eu aplico aquele pincel. Mas assim, às vezes eu venho direto com ele. Eu pego um pouco do produto e venho direto com ele, esfumando, esfumando, esfumando. E aí, só com a sujeirinha do pincel, eu venho e faço a marcação. Eu venho com a marcação aqui do nariz, só com a sujeira mesmo do pincel. O que sobrou de produto pra não pesar, tá vendo? E a mesma coisa aqui na testa. Eu gosto de fazer aqui assim, pra trazer uma cor mesmo, porque senão você... Foi o que eu falei, se você não vier com os contornos e com blush e tal, você fica parecendo um fantasma. E aí, eu vou vir com blush. Vou vir com um blush da paleta também, porque eu não quero nada muito rosado, sabe? Eu quero botar uma cor mais puxada pro dourado, que eu acho que combina mais com esse olho. E aí, cadê a pincel? Eu vou usar esse pincel aqui, que ele é um pincel também desse kit da Alquimia. Ele é um kabuki de topo reto, só que ele é pequeno, entendeu? Ele é... Você pode usar pra aplicar a base, mas eu acho ele muito pequeno pra isso. Eu gosto de usar ele às vezes. E aí eu gosto de aplicar ele. Eu gosto de aplicar o blush com ele. Principalmente quando o blush não é mega pigmentado. E eu vou pegar o Georgia, que não é nem questão de não ser pigmentado, que ele é, porque vocês estão vendo que a cor dele é bem clarinha. É um pêssego com brilhos dourados. Então, mas ele é bem clarinho. Então, eu vou pegar aqui bastante, pra ele pigmentar bem no meu rosto, porque ele é bem clarinho mesmo. Tem alguma coisa aqui no meu rosto, sai. E aí eu vou aplicando aqui. Eu sempre aplico da maçã pra cá. Isso também ajuda nessa questão de luz e sombra. Eu vou pegar mais. Se você for mais clara que eu, ele vai pigmentar, tipo assim, logo de cara, entendeu? É porque pra mim ele é um pouco claro. Mas tá vendo? Já dá pra ver, ó, que aqui tem blush, aqui não. E aí ele dá uma corzinha. E eu gosto da cor dele porque é uma cor que fica bem naturalzinha, sabe? Os blushes da Benefit são excelentes. O contorno também, tudo nessa paleta é maravilhoso. Eu não consigo mais viver sem esses produtos. Quando isso aqui acabar, meu filho, sei que eu vou fazer, porque mesmo assim... Tá vendo? Ele tem uma cintilância. Eu gosto disso porque dá um glow. Eu amo iluminador com brilho. Esse aqui não é aquele iluminador mega brilhoso nem nada do tipo. Ele deixa um glow,
Então, é bem isso que eu queria mesmo. Eu não queria nada muito rosa, sabe? Porque realmente é. Como realmente tem que ser, né? E aí, como é festa, eu vou passar iluminador, que é algo que você pode simplesmente não passar, se você não gosta. Mas essa paletinha aqui é uma boa dica pra vocês. Que é essa paletinha aqui da Ruby Rose. Ela é bem bonitinha, é um quartetinho de iluminador. E essa é a cor Light Inside. Eles lançaram 3 versões dessa paleta. Uma para peles claras, outra para peles médias e outra para peles negras mesmo. Eu acho que com essa make e com o Natal, a gente vai usar o dourado, né? Tô procurando pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, que é o que eu mais gosto pra deixar bem glow mesmo. Vou pegar o tom mais claro. E eu gosto de aplicar nessa região aqui, que é acima desse osso. Eu vou esfumar, né? Em cima do osso da bochecha. Eu vou dar aquela esfumada. Fazer a mesma coisa do outro lado. Desse lado vocês vão ver melhor. Olha como é que brilha. Nossa, tá brilhando muito. Acho que é por causa da luz, tá incidindo bem aqui. Então, vendo? Dá pra ver bem que é douradinho, assim. E aí, só com a sujeirinha mesmo do pincel, eu passo na ponta do nariz, no topo, um pouquinho no queixo e um pouquinho no centro da testa. Só pra dar um toque mais de glow. E aí, agora, eu vou vir com o rímel. O rímel que eu gosto de usar é o The Colossal, a famosa máscara, o famoso rímel amarelinho da Maybelline, não sei. Eu gosto da prova d'água mesmo, por causa da longa duração. Ela tem esse aplicador aqui, acho que todo mundo já conhece, né? Ele é mais gordinho, mas ele é mais fino na ponta. E eu gosto muito dessa máscara porque ela dá muito volume. Se vocês ouvirem um barulho, é porque tem um gato aqui que tá brincando, que tirou a bolinha da árvore de Natal e tá brincando. Então deu bastante volume, definição e curvatura. Eu vou terminar o outro olho e já vou vir com vocês pra passar o batom. Beleza? Então, gente, eu voltei, né, pra mostrar pra vocês, pra aplicar com vocês o batom. Essa maquiagem, apesar dela ter esse toque de cor verde, vários tons de batons que vocês forem utilizar vão combinar com a make. Então, eu indico batons nudes, qualquer batom nude que seja o seu favorito, você pode usar nessa make. Um batomzinho nude marronzado também fica top, um batom marrom mesmo. Um tom de vinho ia ficar muito bonito. Gloss dourado ou um gloss acobreado, ia ficar ótimo. Mas eu quis fazer uma coisa um pouco mais clássica, então escolhi o batom vermelho. E eu escolhi esse aqui, que é da Quem Disse Berenice, é um batom em bala mate deles, nessa embalagenzinha linda. Ele é bem esse tomzinho aqui mesmo, de vermelho. A cor dele é vermelheja. Eu não vou nem mostrar pra vocês, porque ela não vem aqui embaixo. Ela tá aqui atrás, assim, e eu penei pra ler que o nome é vermelheja. Aqui, ó, dá pra ver que é bem mate. Ele tá parecendo um tom de vermelho mais escuro, mas como o próprio nome já diz, ele é um vermelho cereja, então ele puxa um pouco pro rosa. Vou aplicar aqui. Bem esse tom aí. Esse batom, ele é bem pigmentado, vocês estão vendo, né? Ele era bom passar com lápis labial. Mas eu não tenho nenhum lápis labial vermelho. E o meu lápis labial nude, eu não sei onde eu botei. Então, qualquer coisa a gente ajeita. Tá vendo? Ele é bem pigmentado. Mas, apesar dele ser mate,
e ele ter esse aspecto aveludado, ele é muito fácil de aplicar. Assim, que eu digo ele desliza muito fácil, né? Fácil de aplicar, não vou dizer que batom vermelho nunca é fácil de aplicar. Tá vendo? Vocês conseguem ver que ele é um vermelho com um toque rosado? Mas ele é lindo. Eu amo esse batom. Eu amo os batons da Quem Disse, tanto os em bala quanto os mate. Galóis, tudo. A boca deles eu acho fabuloso. Ai. Deixa eu ver se tá certinho. Lá. Acho que aqui eu ultrapassei um caco. É bom limpar os cantos às vezes com um cotonete, mas eu esqueci de pegar. E o primeiro vídeo de make, né, gente? Você vai, né, aprendendo. Então, eu vou vir fazer um take bem bonito pra vocês, com a maquiagem completa. Eu esqueci de um passo que eu super indico vocês de fazer. Vou até botar o arquinho de volta, que é usar a bruma. Eu vou usar essa daqui da Candice Berenice, que vocês estão vendo que eu amo, né? Porque tá aqui. Ela é uma bruma fixadora, refrescante. É daquela linha Beats. É Beats? É, da Skol mesmo, né? Da linha de cerveja. Eu amo essa daqui, ela é muito boa. Ela realmente aumenta a fixação e a durabilidade da maquiagem. E o que eu gosto muito em bruma é porque ela tira aquele efeito pesado do pó. Deixa eu só mostrar a pele pra vocês como é que tá. O olho. O lábio. Acho que agora tá mais certinho. E aí eu vou jogar o spray no meu rosto. Pode jogar bastante. E não mexe no rosto enquanto ele estiver assim, molhado, entendeu? Então você vem assim, vai abanando o rosto até dar uma secadinha, entendeu? Porque se o rosto, ela realmente acende a make. Eu amo bruma, comprem bruma. Então, meus amores, foi isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo de make do canal. Uma make bem natalina. Como eu falei, com cores clássicas, um toque de cor verde e um batom vermelhão maravilhoso pra você arrasar e causar nas festas de Natal. Espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam de deixar aqui no comentário o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa make. Também não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar. E também se inscrever no canal, é claro. Além de se inscrever no canal, também toca no sininho, que é pro YouTube mandar meus vídeos assim na hora que eles forem lançados diretamente pra vocês. Essa dica é ótima, hein? Ah, e também me sigam no Instagram. O meu Insta é @bruna_c58. Que lá vão ter mais conteúdos que complementam os conteúdos do canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Feliz Natal!